Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa noite de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, para que a gente possa dar início à explanação da noite, que vai ser proferida pelo Giovanni Kubinski, o mesmo nos trouxe uma mensagem de um dos livros de Chico Xavier, pelo mentor Emmanuel. O livro chama-se Ceifa de Luz, e o tema que ele escolheu para a gente ler essa noite é o item 10, Doentes em Casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, que farias? Aqui, talvez, surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotaria se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com os seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenharam com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimos-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas as quais, antes do berço em que te refizestes no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar demorada e distante é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, a erguer-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico, não afastes este alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de acerenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações, e não lhes decretes o exílio, ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem, com as necessidades e lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sobre a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Então agora eu convido a todos para que juntos possamos realizar a oração. Mestre Jesus, suplicamos o teu apoio, o teu auxílio, para que possamos compreender os ensinamentos, as mensagens que serão trazidas pelo nosso irmão Giovanni Kubinski em sua explanação, que consigamos reflexionar acerca dos seus ensinamentos, para que possamos, Senhor, agirmos a partir de agora de forma diferente, caminhando passo a passo no caminho do seu amor, do seu abraço fraterno. Te pedimos que nunca nos falte o amparo, a proteção, a fé, para que possamos suportar as dificuldades do caminho, os empecilhos da estrada, pois sabemos que ao final dela
muita alegria, muita felicidade nos encontra. Então, rogamos, Senhor, que nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, agora eu chamo ao púlpito o explanador da noite, o Senhor Giovanni Kubinski. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco em mais essa noite de explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos discorrer sobre 5 questões colocadas por Allan Kardec ao término do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, convidando-nos a refletir um pouco mais acerca de algumas questões bem complexas e que nos ajudarão a entender melhor algumas aflições por muitos vividas aqui na Terra. Ao término do capítulo 5, Allan Kardec nos propõe 5 questões, a primeira delas respondida pelo espírito de Bernardin e as demais pelo espírito de São Luís. Allan Kardec nos convida a refletir na primeira pergunta, questão item 27, dever-se-á pôr termo às provas do próximo. Devemos pôr fim às provas do próximo. E a questão nos diz o seguinte: Allan Kardec pergunta: deve-se alguém pôr termo às provas do próximo quando possa, ou deve, por respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Nós temos que prestar bastante atenção nessa questão, porque ela é uma questão bastante complexa, uma pergunta muito bem formulada pelo nosso codificador, a qual ele pergunta: eu devo pôr fim à prova do meu próximo, ou devo, por respeitar os desígnios de Deus, deixar que elas sigam o seu curso? Bernardin, espírito que responde a essa questão, ele já nos convida a uma outra reflexão logo no início. Ele nos diz o seguinte: já vos temos dito e repetimos muitíssimas vezes que estáis nesta terra de expiação para concluir as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência de vossas existências anteriores. Então, antes de nos responder, Bernardin nos convida a refletirmos mais uma vez do porquê estamos reencarnando, estamos encarnados em um planeta de provas e expiação, e que estamos aqui para pôr termo, para pôr fim às nossas provas, e que o sofrimento que aqui ainda temos que experienciar são os juros de nossas faltas cometidas em encarnações anteriores. Então Bernardin nos convida a essa reflexão. Antes de continuar com a sua resposta, que é bem extensa, Bernardin nos pede para mais uma vez nos lembrarmos do porquê estamos aqui, do porquê o sofrimento ainda existe em nosso planeta Terra. Para que nós possamos adentrar mais sobre esse assunto de expiações terrestres, eu vou ler só um trechinho do livro Céu e Inferno, capítulo 8, Expiações Terrestres, a qual nos traz a seguinte questão: é preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade da causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade da existência? Nós precisamos negar a bondade de Deus ou admitir a pré-existência da alma ao corpo físico. Por quê? Porque Deus, sendo bom e justo, permitiria a nós aqui encarnados, permitiria ainda que o sofrimento existisse entre nós encarnados. Ou nós aceitamos a pluralidade da existência, ou nós negamos que Deus é justo. Porque não existiria justiça a um Pai que permite a uns um corpo perfeito, uma sanidade mental perfeita, e a outros relega ao sofrimento da carne ou ao sofrimento moral. Qual seria a justiça de Deus se permitisse aos seus filhos provarem em uma única existência de situações tão diversas? Ou nós aceitamos a pluralidade da existência, ou nós negamos a bondade de Deus e a justiça. Porque Ele não seria justo em relegar a uns o céu e a outros os sofrimentos dos purgatórios, se Ele os comparasse e os julgasse em apenas uma encarnação.
Então é esse convite que Bernardin nos faz a refletir sobre a pluralidade das nossas existências. Nós, espíritos, já não vos dissemos e repetimos que estáis reencarnando em um planeta de prova e expiação porque cometestes faltas, desviaste-vos dos caminhos de Deus, desviaste-vos das leis divinas. Então o sofrimento aqui nada mais é do que o cumprimento da lei de Deus. Uma vez que Deus, em sua infinita bondade, quando criou o universo, criou também as suas leis. Leis estas, como a lei de ação e reação, lei de causa e efeito. E uma vez que nós, seus filhos criados para a perfeição, transgredimos as vossas leis, somos convidados ao reajuste. E muitas vezes, meus irmãos, já nos distanciamos tanto das leis de Deus, que a última etapa do reajuste é o sofrimento. Então, a partir do momento em que nos deparamos com uma dificuldade muito grande, a qual devemos transgredir em nossa existência, é porque estamos tendo a oportunidade oferecida por Deus para nos reajustarmos perante as suas leis. Então, o que é o sofrimento, se não é o reajuste, o acerto de contas que temos com a bondade de Deus? Também vemos muitas religiões que pregam a herança das dívidas dos antepassados. Temos muitas religiões por aí que nos dizem que estamos herdando as dívidas, as faltas, os erros cometidos por nossos entes queridos que viveram no antepassado, as gerações. Estamos vivendo de gerações em gerações quitando dívidas. E eu vos pergunto, meus irmãos, seria este um Deus justo? Um Deus que permitisse a outrem pagar uma dívida que não vos pertence? Será que essas observações não são equivocadas? Será que não é chegado a hora de que possamos refletir acerca desse assunto? Deus sendo justo, poderíamos compará-lo, ou pior, rebaixá-lo às leis terrenas, às leis dos homens, porque uma vez a lei aqui da terra não permite a um filho pagar ou ser sentenciado por um crime que o seu pai cometa, ou seus avós cometeram no passado. Seria justo para nós aqui da terra se o meu bisavô tirou a vida de uma pessoa e que eu pague pela sentença da reclusão? Não é justo, meus irmãos. A nossa justiça, mesmo ainda sendo tão pequena e falha aqui na terra, comparada à justiça de Deus, ela não permite que a dívida, que a falta, seja outorgada a outrem que não a cometeu. E quem dirá a justiça de Deus? Deus estaria permitindo que nós pagássemos as dívidas cometidas por outrem? De forma alguma. A justiça de Deus é perfeita. E se hoje estamos em um planeta de prova e expiação, é porque ainda temos o que quitar das nossas dívidas adquiridas em existências anteriores. Então é essa reflexão a qual Bernardin nos convida. Reflitamos. Se hoje nos encontramos em um momento de dificuldade, não seria este resultado de um desvio cometido até mesmo nessa mesma existência? Não seria este o sofrimento de um erro que eu mesmo cometi nessa mesma existência? E se o meu sofrimento vem comigo desde o berço, se eu trago em meu corpo uma chaga, se eu trago uma doença, uma dificuldade, não seria este a maneira de quitar os débitos aos quais contraídos em uma existência anterior? Não seria esta a justiça perfeita de Deus? Mesmo compreendendo um filho que errou, o pai o aplica à corrigenda. O pai sabe que será difícil para o filho, mas de extrema necessidade. Então a dor, ela é de extrema necessidade para a nossa evolução. Quando Allan Kardec pergunta, dever-se-á por termo as provas do próximo, uma vez que compreendemos que todos aqui estamos no planeta de prova e expiação, ou devemos deixar
que o próximo siga, que o sofrimento, que a fome, que a dor, ela siga o seu curso, pois é um desígnio de Deus. E Bernardin nos convida a refletirmos mais acerca disso, que não seria uma catástrofe se assim pensássemos. Uma vez que quem dirá que não temos compromissos com as provas do próximo? Que a prova do próximo não seja para mim também uma prova? Então, quem de nós poderá julgar até onde vai o sofrimento proposto por essa encarnação? Quem de nós poderá saber até que ponto Deus permitirá que o sofrimento aconteça? E Bernardin nos convida a refletirmos acerca dessa questão, também de que muitas vezes somos nós que rogamos a Deus o compromisso de amparo ao próximo, antes mesmo do berço. Assim como nos falou Emmanuel na leitura feita pelo Frank no anterior, ao início dessa explanação, Emmanuel nos convida a refletirmos se hoje nós pudéssemos nos desligar do nosso corpo e tivéssemos um livre acesso aos nossos entes queridos que nos foram caros, ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso filho, ao nosso irmão. E se nós os encontrássemos em situação de sofrimento, os ditos purgatórios por tantas décadas de religiões. Se, ao nos desdobrarmos do corpo físico, encontrássemos os nossos entes queridos em regiões de sofrimento, pelas faltas adquiridas aqui na Terra. E se, ao mesmo tempo, Deus nos outorgasse, nos desse o direito de conviver com espíritos superiores, com o próprio Jesus Cristo, com Irmã Dulce, com Chico Xavier, se nos fosse dado o direito de habitar as esferas superiores, qual seria a nossa escolha? A de nos determos perante aqueles que sofrem, ou a de darmos as costas aos nossos entes queridos em situação de sofrimentos e desfrutarmos de um céu onde se pratica o amor, onde não se existe sofrimento? Qual a mãe escolheria o céu relegando o seu filho ao sofrimento? Qual seria o filho que daria as costas ao seu pai para viver os deleites do céu? Então, essa é a proposta, esse é o quadro ao qual Emmanuel nos faz refletir. E mais, Emmanuel nos diz que antes do berço, antes de adentrarmos a esse corpo que aqui estamos, muitos de nós assumimos compromissos com esses espíritos, que outrora foram nossos pais, nossas mães, nossos entes queridos, e que na maioria das vezes nos disseram: estou indo, meu irmão, lá te acolherei em seu leito de sofrimento, porque é da bondade de Deus que você passe por uma encarnação de sofrimento, mas que quite os seus débitos com as leis divinas e possa logo mais alcançar a perfeição. Então eu vou primeiro que você. Ou eu assumo esse compromisso do seu sofrimento, eu assumo o compromisso de te auxiliar. E nos diz Emmanuel que na maioria das vezes assumimos esse compromisso. E muitas vezes, meus irmãos, quando chegamos aqui e nos deparamos com a dificuldade do nosso próximo, negamos o auxílio. Então é esse convite que Emmanuel nos faz, que passemos hoje a refletir: se tivéssemos a oportunidade de alcançar o céu, iríamos querer o céu sozinhos e deixar aqueles que ainda não são dignos em situação de sofrimento? Quantos casos, quantas famílias não temos de pais que assumem o seu ente querido, o seu próprio pai ou a sua própria mãe, em leito de sofrimento, e para que a família não sofra, para que os netos não sofram com o sofrimento de uma doença, acabam relegando os seus idosos a casas de apoio. Não que elas não serão bem atendidas, muito pelo contrário. Conhecemos muitas obras
de amparo e auxílio, mas sobre o pretexto de tirar o sofrimento de dentro de vossas casas. E Emmanuel nos fala tão caridosamente: irmãos, não façais isso nem a preço do ouro. Abraçai as vossas provas, abraçai o sofrimento do vosso irmão, com todo o amor, com todo o carinho, porque vós não sabeis o tesouro que vos guardais, não sabeis os tesouros que guardais em vossas mãos, porque nada mais ditoso do que poder servir ao próximo, assim como nos disse Jesus: aquele que quiser ser grande no céu, que seja um servo humilde aqui na terra. Servi o vosso próximo, se quereis alcançar as grandezas do céu. Então, o amparo, o auxílio aos que sofrem, meus irmãos, de quão grande valia é para nós. E quem dirá de nós se não temos compromissos com os que nos cercam e que estão em região, em estado de sofrimento? Então será lícito, por fim, as provas do próximo quando se deve, ou devemos deixá-las seguir o seu curso? De forma alguma. Temos que amparar o nosso próximo. Se podemos pôr fim à fome, por que não fazermos? Se podemos pôr fim à dor, por que não fazermos? Este é o convite da lei de Deus, uma vez que nos colocou em um planeta que nos deu como exemplo a família. E logo mais, compreenderemos a humanidade como nossa família. E não queremos ver os nossos entes queridos sofrerem. Então sim, irmãos, devemos amparar sempre. Sempre que possível, devemos abraçar o sofrimento do nosso irmão, porque ele também é nosso. Ele também pode ser um compromisso nosso aqui na Terra. Se o sofrimento existe, se compreendemos que o sofrimento é uma forma de reajuste perante as leis de Deus, e que, vividos nessa encarnação, são uma oportunidade de reajuste, de quitar as nossas dívidas. Se hoje nos encontramos em sofrimento, bendigamos o nosso sofrimento. E se hoje temos alguém ao nosso lado que sofre, sejamos a mão que ampara, a mão que socorre. Este é o ensinamento que o Evangelho nos traz. Este é o convite que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos traz. Compreendamos o sofrimento, mas não para olhar com os olhos que julgam, mas com os olhos de misericórdia que amparam. Logo mais, Allan Kardec vai nos trazer outra questão, questão 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? A pergunta é a seguinte: um homem está agonizando, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhes alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aqui eu vos convido a refletirmos sobre a eutanásia, sobre prática essa de poupar um doente, uma pessoa que está presa de cruéis aflições, poupando-lhe através da morte. E o convite que essa questão ela é respondida por São Luís, e São Luís ele nos convida a refletirmos, nos dizendo o seguinte, nos devolvendo outra resposta: quem de vós daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Uma vez que compreendemos que o sofrimento é um reajuste às leis de Deus, quem de nós poderia julgar que a hora cessou? A doutrina espírita nos convida à reflexão de que toda a dor e todo o sofrimento tem hora marcada para acabar. Toda dor, seja qual for ela tem data e hora marcada para acabar. Então, quem de nós poderia julgar que o irmão cumpriu os seus desígnios, cumpriu com as leis de Deus? Quem seríamos nós para nos colocarmos na posição de Deus? E digo-vos mais, ainda que haja chegado o último extremo de um moribundo, ninguém pode afirmar
com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Quantas vezes nós não deparamos com reportagens, com situações, aonde o doente, que dado pela ciência já não era digno mais de cura, e na última hora, no último momento, o doente retomou as suas forças, as suas energias, e quando a ciência acreditava que aquele corpo não teria mais condições, a vida disse que sim. Quantas situações não conhecemos de pessoas que não tinham mais, ou de espíritos que vieram para essa vida, a qual o médico ou qual a ciência não deu mais que 1, 2 anos de vida, e as pessoas estão aí cumprindo seus 20, 30 anos de encarnação. Então, o que sabemos nós das leis de Deus? Como julgar que o sofrimento de outrem chegou ao fim? Como ter o direito, meus irmãos, de praticar o homicídio? Não. São Luís nos convida a refletirmos, porque uma vez que defendemos a ideia da eutanásia, assim como sabemos que em países dos Estados Unidos, alguns estados até praticam, até adotam a prática desse ato, permitindo que o médico prescreva a dose do medicamento capaz de pôr fim ao sofrimento do próximo. O médico ele não pode ministrar o medicamento, mas ele pode prescrever. Uma vez que perante a justiça, a família consiga esse direito, então é dado a essas pessoas o direito de pôr fim ao sofrimento do próximo. Mas o que seríamos de nós, meus irmãos? Muitas pessoas, a mundo afora, defendem essa ideia como uma prática de misericórdia, a morte por misericórdia. Mas que misericórdia seria essa? Se negamos ao Espírito o direito de quitar os seus débitos perante as leis de Deus. Será, meu irmão, que aquele moribundo não necessita daqueles últimos momentos derradeiros de sofrimento para viver dali em diante uma vida eterna de alegrias e gozos? Do que será a necessidade desse irmão que passa por essa experiência? Será que não adquirimos débitos ao provocar a morte de um irmão que está enfermo? Seria isso justiça? Uma vez que defendemos essas práticas, e se nos colocarmos em situação a para essa, uma vez que não são nossos, talvez, os pais acamados, os filhos, e defendemos leis, defendemos situações sem experienciá-las na carne. Muitas vezes fazemos isso. Defendemos um ato sem nos colocarmos na situação da família que passa por aquele momento. E é um momento muito difícil. Com certeza sim. Mas que para Deus, a oportunidade de refazimento para o Espírito. Como é importante para aquele que está acamado, aqueles últimos minutos, aquele olhar para aquela reencarnação, para aqueles familiares. Aquele sentir o cuidado que está sendo disposto a ele. Como é importante para esse espírito ter gravado na sua alma, por toda uma eternidade, aqueles breves momentos de amparo. E como é doloroso para o espírito sentir-se um fardo nas mãos daqueles que o carregam. Reflitamos, meus irmãos, o compromisso que trazemos com esses irmãos que estão em situação de sofrimento. Não nos é lícito, nos diz São Luís, por fim, desligar os aparelhos, não. Esse direito só tem aquele que deu a vida, e Ele é Deus. Somente Deus tem o direito de tirá-la. Nós não temos, perante as leis de Deus, perante a justiça, que muitas vezes é falha em nosso planeta. Em alguns lugares ainda vemos a prática desse ato. Mas, nos diz São Luís, quem somos nós perante Deus para julgar que o sofrimento do nosso próximo deva chegar ao fim?
Continuando, temos mais uma questão 29, sacrifício da própria vida. Allan Kardec pergunta o seguinte: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado de procurar a morte num campo de batalha com o pretexto de tornar útil a sua morte. Então Allan Kardec está perguntando se aquele que está desgostoso da vida, que perdeu a vontade de viver, e ele se oferece para um campo de batalha, defendendo os ideais de um país, mas sem a intenção de voltar, ele é culpado pela sua morte? Resposta essa também dada por São Luís, que sim. Ele cometeu o suicídio involuntário. São Luís nos responde o seguinte: que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre de cortar o fio da existência, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Então São Luís nos diz que sim, independente de que ele escolha uma causa a qual perante aos homens será aplaudida, mas ele sim cometeu suicídio. E quantas outras são as ocasiões observadas por nós hoje em dia, também consideradas como suicídio? Quantos são os jovens, meus irmãos, que muitas vezes encontramos por aí, que embriagados em uma noite de festa, não pegam o seu carro a 140, 150 km por hora e, acudidos por um acidente, não fazem o que senão cometer o suicídio. Porque uma vez conheciam as leis e não as seguiram. Quantos são os jovens em que em uma festa não fazem uso de drogas em altas quantidades e que uma vez, acudidos por uma overdose, não acabam cometendo o suicídio? Então são várias as formas de cometer o suicídio intencional e estas sim são consideradas como suicídio. Na próxima questão, item 30, Allan Kardec pergunta o seguinte: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Também resposta dada a essa por São Luís nos diz o seguinte: desde que o ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Então, uma vez que eu me exponha, mesmo tendo a certeza da morte, a um ato, mas para salvar a vida de outrem, perante a lei de Deus, isso não é considerado suicídio. Quando eu me exponho a uma situação, mas a minha intenção não é a de morrer, a minha intenção não é a da morte, eu não penso nada mais do que senão salvar a vida do meu próximo, então essa situação não é considerada suicídio, e sim abnegação, devotamento ao meu próximo. Eu não estou pensando, muitas vezes eu me atiro à situação para salvar outrem, mas mesmo tendo um perigo iminente da morte, quem dirá se a mão de Deus naquele momento não me socorrerá? Quantas são as histórias vistas por nós, hoje em dia, através da mídia, de situações em conformidade com essa, de pessoas que se expõem ao risco da morte, mas que não sucumbem, porque foram salvas pela misericórdia de Deus no último minuto. Então quem de nós dirá que não? E este caso em que uma pessoa se expõe à morte, mas que a intenção dela é de salvar a vida, não é considerado suicídio. A próxima questão é a questão 31, proveito do sofrimento para outrem. Allan Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: os que aceitam resignados o sofrimento para submissão à vontade de Deus, tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar o seu sofrimento proveitoso a outrem? Os que aceitam a situação de sofrimento
podem tornar esse sofrimento proveitoso ao outrem, ao próximo? São Luís também nos responde: pode esse sofrimento ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente como? Se uma vez eu me abstenho de alguma situação, mas com a intenção de auxiliar o próximo, eu posso auxiliá-lo materialmente. Hoje nós temos aí, em situação de uma pandemia mundial, vemos através da mídia e até mesmo pessoalmente, podemos acompanhar muitos casos de pessoas que se abdicam às vezes de um conforto a mais, de alimentos a mais na sua geladeira, na sua despensa, para fornecer esses mesmos alimentos àqueles que não têm. Então, eu me abnegar de alguma coisa material para colocar à disposição do meu irmão que necessita, eu estou tornando o meu sacrifício proveitoso ao outrem. Eu posso abdicar daquilo que eu tenho para dá-lo em benefício ao próximo. Então, materialmente, esse sofrimento ele pode ser proveitoso. E moralmente, de que forma? Através do exemplo. Uma vez que eu vivendo resignadamente a minha dor, o meu sofrimento, eu posso me tornar um exemplo para o meu irmão de caminhada, para aquele que está em situação de sofrimento. Porque, meu irmão, uma vez que eu vivo o meu sofrimento, uma outra pessoa que talvez esteja na mesma situação pode me olhar com os olhos de se ele pode, eu também posso. Passar pelo meu sofrimento sem reclamar, sem sentir dor. E para que nós possamos refletir, eu vou trazer novamente aquela história a qual nós demos um trechinho no capítulo 8º de o livro Céu e Inferno, que é a história do nosso irmão Marcel, a qual eu convidei-os a refletir que precisaríamos negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade da causa. Irmão Marcel era conhecido pelo número 4. Número 4 porque era o número do quarto ao qual ele habitava em um hospital. Marcel era um menino que trazia entre 8 a 10 anos de idade e ele era acudido por deformidades físicas desde o seu nascimento. Relata-nos o livro que Marcel trazia os membros contorcidos, aonde as suas pernas alcançavam o pescoço. E Marcel era acudido de dores insuportáveis, mas mesmo assim sofria com resignação. Conta-nos também da existência de um médico que desenvolveu uma compaixão por Marcel, porque uma vez a sua família o abandonara, muito pouco o visitavam no hospital, e aquele médico, acompanhando o sofrimento de Marcel, desenvolveu por ele um afeto que até mesmo lia para Marcel em seus momentos de descanso. E nos conta que Marcel, em um determinado dia, se volta ao médico e pergunta a ele: doutor, tenha a bondade de me dar uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Para quê? Pergunta ao médico. Replicou-lhe o médico: se já te administrei o suficiente e mais quantidade, poderia fazer-te mal? Marcel responde o seguinte ao médico: é que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aqui estão. Essas pílulas fazem-me dormir e ao menos quando durmo a ninguém incomodo. Este era o exemplo de Marcel aos seus companheiros de leito. Aquele menino, como poderia ter trazido ele do berço aquelas profundas reflexões, pois ele em seus momentos de dor e de sofrimento rogava, orava a Deus suplicando o auxílio. Quando eu estou com muita dor, doutor, eu não consigo orar a Deus para que me dê forças para suportar. Exemplo este nos dado através do livro Céu e Inferno, de uma dor, de um sofrimento vivido com resignação e utilizando o nosso sofrimento como exemplo para os outros, para que os outros possam observar
Como eu sofro resignado, com confiança em Deus, você também pode. Assim como eu aceito os desígnios das leis de Deus, você também pode aceitá-la com resignação. E o que dirá aquele médico que teve a oportunidade de conviver com esse irmão de caminhada? Quantos ensinamentos aquele ser pequenino, aquele corpo disforme, não pôde trazer àqueles que com ele puderam participar de alguns anos de sua reencarnação. E conta-nos mais, Marcel, para que nós possamos compreender um pouco da sua história. Eu vou ler um trecho de uma resposta dada a ele, onde Marcel nos diz o seguinte: essa minha existência, ela não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero, ele foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesões, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei a Deus, prejudiquei meus semelhantes, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos, apenas nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Então Marcel, ele vem com a sua história nos convidar a refletir que ele, em existências anteriores, tinha sido muito rico e tinha usado de toda a sua capacidade para prejudicar o próximo. E que durante uma encarnação que raiou até a velhice, sofrera ele de muita dor, passara ele por muito sofrimento, mas que cumprira perante a lei de Deus a sua resignação. Mas também nos diz ele que rogara a Deus que pudesse retornar ao corpo disforme por um breve tempo, que essa sua reencarnação ela não teve mais de 10 anos, mas que ele pudesse, através do seu sofrimento resignado, auxiliar o próximo. E é este o convite que São Luís nos traz para que possamos refletir. O nosso sofrimento nessa encarnação pode servir de proveito para o próximo? Sim, deve. Devemos, irmãos, olhar a nossa dor como uma oportunidade de refazer a nossa trajetória perante as leis divinas. Devemos, irmãos, abraçar o nosso fardo perante o Cristo, pois com Ele, como Ele mesmo nos prometeu, o seu fardo é leve. É mais fácil convivermos com a nossa dor do que rejeitá-la. É mais fácil compreendermos o nosso sofrimento, compreendermos que somos seres eternos perante Deus. Fomos criados para a eternidade. E o que será apenas essa encarnação? E a partir daqui, uma vez que eu abraço o meu sofrimento, se essa oportunidade que eu tenho de me refazer perante a lei de Deus, o que não será colhido por mim após o desencarne desse corpo material? Para o meu espírito, de quão valia será essa oportunidade de refazimento perante o meu sofrimento? Então, meus irmãos, abracemos as nossas dores, abracemos o nosso sofrimento perante Deus e que possamos também torná-los proveitoso aos nossos irmãos de caminhada, através do nosso exemplo do sofrimento bem vivido. Que Jesus nos abençoe, que Ele permaneça conosco hoje e sempre e que possamos, irmãos, levar daqui essas reflexões para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Meu muito obrigado a todos, que Jesus esteja conosco. Então, neste momento, nós gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Giovanni Kubinski pela bela explanação
que nos comoveu e que nos proporcionou e ainda nos proporcionará muitas reflexões. Agradecemos a presença de todos que estão aí do outro lado nos assistindo, que Deus nos abençoe. E agora juntos, convido a todos para juntos realizarmos a oração final. Senhor, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de conhecermos um pouco mais acerca da doutrina espírita, essa doutrina que nos promove a cada dia mais conhecimento, mais esperança, mais fé e mais ânimo para seguir essa caminhada que é a nossa evolução enquanto espíritos imortais que somos. Deus nos abençoe hoje sempre, que assim seja.